E aí, pessoal, na correria pro Enem? Então se liga, porque hoje a gente vai desvendar um dos filósofos mais, digamos, polêmicos e importantes que podem cair na sua prova: o Sócrates. Pensa num cara que conseguiu a proeza de irritar uma cidade inteira só fazendo perguntas. Pois é, bora entender que história é essa. Para a gente começar a esquentar os motores, olha só essa pergunta. Pensa aí, de verdade. Quantas coisas no nosso dia a dia a gente simplesmente aceita porque... porque sempre foi assim, né? Todo mundo sabe que é verdade. Então, para Sócrates, o perigo começava exatamente aí. E ó, ele levou essa história de questionar o óbvio tão a sério, mas tão a sério que o final, bem, não foi lá um final feliz. Esse aí é o Sócrates, o cara que foi levado a julgamento e condenado a tomar um veneno chamado cicuta. E o crime dele qual foi? Exatamente isso: fazer perguntas demais, questionar o que todo mundo achava que era óbvio. Bom, se a gente pensar no Sócrates como o herói da nossa história, ele tinha um grande vilão. E não era um monstro, não. Era uma coisa meio invisível que está em todo lugar. O tal do senso comum. Que bicho é esse, afinal? Vamos descobrir. Então, vamos lá. O que é o senso comum? Sabe aquele conhecimento que a gente usa todo dia, meio sem pensar? Aquelas ideias que parecem verdadeiras de cara, que não precisam de prova nem nada? É isso. É a nossa mente funcionando no piloto automático, sabe? Aceitando as coisas como elas vêm, sem filtrar muito. E agora vem a parte mais doida. O senso comum não é igual em todo lugar. Longe disso. Quer ver uma curiosidade que buga a mente? Pensa na tribo Azande, lá na África. Para eles, se um celeiro caísse e, sei lá, machucasse alguém, a causa óbvia não era uma viga podre ou má construção. A culpa era da bruxaria. Pois é. Foi esse moço aí da foto, o antropólogo Evans Pritchard, que foi lá estudar os Azange e sacou essa parada. Ele mostrou que o que é óbvio pra gente é totalmente cultural. A bruxaria para os Azange era o jeito que eles tinham para explicar o porquê das coisas. Resumindo, o senso comum não é uma verdade absoluta universal. É tipo o sistema operacional que vem instalado na cabeça da galera de cada cultura, e cada um tem sua versão. Beleza. Então, se o senso comum é o nosso piloto automático, como é que a gente desliga ele? A resposta é ativando a atitude filosófica, ou, como eu gosto de chamar, ligando o modo Sócrates de pensar. E olha, a diferença entre os dois é gigante. O senso comum é superficial. Ele aceita o que está na cara, o que todo mundo fala sem duvidar. Já a atitude filosófica, ela é curiosa. Ela pega uma lupa, uma pá e começa a investigar. Ela quer saber o porquê do porquê. É literalmente sair do raso e mergulhar de cabeça. O lance é o seguinte: ter uma atitude filosófica é uma decisão consciente. É você parar e se perguntar: peraí, por que eu penso assim? O que essa palavra significa de verdade? Como é que eu sei que isso é verdade? E essa, pessoal, é a dica de ouro pro Enem. Mostrar essa capacidade de questionar, de não aceitar a primeira resposta, vale muito numa redação, numa questão de humanas. Fica a dica. Ok, mas o Sócrates não era só um cara de discurso, não. Ele tinha um método, um passo a passo para tirar as pessoas do senso comum. Eram as duas armas secretas dele, a ironia e a maiútica. E como funcionava isso na prática? Era um processo de duas etapas. Primeiro, a ironia. Sócrates chegava com perguntas que pareciam inocentes, mas que iam, aos pouquinhos, mostrando que a certeza da outra pessoa era cheia de furos. Depois que a pessoa se dava conta que não sabia tanto assim, vinha a segunda parte, a maiêutica. Maiêutica quer dizer parto das ideias. Ele ajudava a pessoa a dar à luz o próprio conhecimento, a construir uma ideia nova e muito mais forte. Para a gente visualizar melhor, a ironia era o momento em que a mente da pessoa dava tela azul, sabe? Dava um bug. Imagina Sócrates chegando no general todo orgulhoso e falando: "Uau, você é o cara mais corajoso de Atenas. Que incrível! Me ensina aí o que é coragem, exatamente." Pronto. O general começava a falar, se contradizia e entrava em parafuso. Era genial. Só que tem um detalhe, né? Ninguém gosta de ter sua ignorância exposta na praça pública. E essa mania do Sócrates de mostrar que as pessoas não sabiam o que achavam que sabiam, bom, começou a dar problema. Um problema tão grande que acabou num julgamento. E quem mais ficou irritado com ele foram os sofistas. Pensa nos sofistas como os coaches de debate da Grécia Antiga. Eles vendiam cursos para ensinar os jovens ricos a ganhar qualquer discussão usando a retórica. Para eles, a verdade não importava muito. O que valia era a persuasão. E aí chega o Sócrates dizendo que o importante é a verdade? Claro que eles não gostaram nada disso.
No fim, as acusações oficiais contra ele, que o aluno dele, o Platão, anotou pra gente, foram essas aí: corromper a juventude, ou seja, ensinar os jovens a questionar tudo, não acreditar nos deuses da cidade e ainda por cima criar divindades novas. Traduzindo, acusaram o cara de ser uma má influência e de balançar as tradições de Atenas. E o mais impressionante é que, mesmo no julgamento, com a vida por um fio, ele não mudou o discurso. Manteve a postura firme. Essa frase aí foi uma das últimas coisas que ele disse. É de arrepiar, né? Mostra a coerência dele até o último segundo. A dúvida, a incerteza sobre o que vem depois. E tudo isso nos traz ao maior legado que ele deixou, a lição mais importante de todas. A ideia central do homem que ficou famoso por dizer que ele não sabia de nada. Essa frase, com certeza uma das frases mais famosas da história da filosofia, se não a mais famosa. Só sei que nada sei. Tá, mas o que isso quer dizer de verdade? E aqui, muita atenção, porque essa é a pegadinha. Dizer só sei que nada sei não é ser pessimista, não é um atestado de ignorância. Muito pelo contrário, é o ponto de partida da sabedoria. É ter humildade intelectual, é reconhecer, olha, eu não sei tudo. E é esse o primeiro passo, o mais importante de todos, para a gente poder aprender de verdade. Então, vamos lá. Resumão para levar para o Enem. A filosofia do Sócrates gira em torno de duas coisas principais. Primeiro, o autoconhecimento, aquele famoso conhece-te a ti mesmo. E segundo, a busca pela verdade, sem descanso, mesmo que essa verdade seja meio desconfortável e mostre que a gente estava errado. Em resumo, a dúvida não é fraqueza, a dúvida é o motor para a gente conhecer mais. E para fechar, nada mais justo do que terminar com uma pergunta, bem no estilo de Sócrates. A filosofia é esse convite para a gente questionar. Então a pergunta que fica é, depois de tudo isso que a gente conversou, qual é a primeira coisa óbvia na sua vida que você vai parar para questionar hoje? Fica aí a provocação. Bons estudos e até a próxima!